Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda do céu, glória a Deus. Coisa linda, a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Deus tem feito nós gozar dessa perfeita comunhão, né? Glória a Deus. Deus abençoe o irmão William. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor me deu a palavra aqui no livro de 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. É um pouquinho extensa só a leitura, mas vamos lá. Se você não tem uma Bíblia, vai passar aqui no rodapé a palavra, só você acompanhar conosco. É no rodapé, Bruno? Tá bom. Então, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide, perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença ou morrerei. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e lhes disse que voltasse. Por que voltasse, né? E eles lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei e que vos mandou a dizer-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo deste homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que o rei, desesperado, vamos pensar assim, vamos imaginar, agoniado, já perdendo a direção de Deus, já perdendo, vamos dizer, a fé, a confiança no Deus de Israel, mandou os mensageiros irem até um Deus estranho, buscar com os profetas de um Deus estranho, lá no meio dos Ecrons, lá no meio de quem não fazia parte do povo de Deus. E Deus mandou um anjo visitar Elias. Não sei se Elias estava dormindo, orando, se Elias, o que estava fazendo. O anjo aparece a Elias e diz: sobe. Eles vão passar pelo caminho e estão indo buscar a resposta, se o rei de Israel morre ou se o rei de Israel vive. Manda dizer para o rei de Israel: ele morrerá. Da cama que ele subiu, ele não descerá. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, já voltaram com a resposta, mas não foi do Deus ao qual ele mandou ir buscar, mas do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus poderoso. E a Bíblia diz que quando eles chegaram até o rei falou: mas já voltaram? Vai tão rápido? Eu esperava vocês demorar um pouco, vocês foram muito rápido. Ele falou: não, nós nem chegamos lá.
Quando nós estávamos chegando, um homem vestido de pelos, lombos cingidos, um homem diferente. O homem falou que, olha, manda o rei de Israel, o Deus de Israel dizer que você, da cama que você subiu, o Senhor não vai descer, o Senhor certamente morrerá. E o que me chama a atenção, que ele diz assim, mas quem era esse homem? Me fala um pouco desse homem. Quando ele foi falando, ele logo matou a charada, ele disse, é Elias, o tisbita. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que a palavra, hoje pelo Espírito Santo, quer falar na minha e na tua alma? Que o homem de Deus, ele é conhecido. O homem de Deus, glória a Deus, eu não sei se é pela veste, pelo caráter, pela forma de falar, eu não sei se são com as atitudes, de alguma forma, o homem de Deus, ele é conhecido. E hoje a palavra vem dizendo, assim como um homem de Deus cruzou o caminho deles e disse, não precise buscar a Deus estranho, não precisa, a resposta já veio de Deus, ele vai morrer, ele está consultando deuses estranhos. Então Elias cruzou o caminho deles e falou, daqui vocês voltam, pode levar a resposta. E eles voltaram. Quando o rei ouviu e matou a charada dizendo, é Elias o tisbita, ele teve certeza que morreria, porque da boca do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que tem intimidade com o céu, o que sai da boca acontece. E o Senhor está dizendo por esta palavra, quem sabe você queria desistir, até buscar auxílio com deuses estranhos, você queria tomar outra direção. Hoje Deus toma esse pequeno aqui como tomou Elias, cruzar o teu caminho pela palavra e dizer, não vá, não faça como você está querendo fazer, não tome o caminho que você quer tomar, fica na posição que Deus te colocou. Se Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado, glória a Deus. Mas você saberá que essa palavra não veio do Tiago, do irmão William, do irmão Bruno, não, essa palavra veio do céu, ela cruza o teu caminho, ela toma, aleluia, esse vaso de barro pequeno, errante, falho, pecador, para dizer, em nome de Jesus Cristo, fica firme. Na hora do desespero a gente quer ir para o plano B, e o plano B muitas das vezes vai agradar a nossa carne, vai agradar o nosso eu, o nosso ego, mas vai desagradar a Deus. O Senhor está dizendo, fica firme, persevera na tua fé, persevera, onde Deus te colocou, é aí que Deus vai te honrar, aonde o Senhor, o que Deus separou para você é seu, não tem diabo no inferno que possa tomar. Agora o Senhor está dizendo, o salário do pecado é a morte, ele pecou contra Deus. Quando a Bíblia fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, é quando nós sabemos, temos a evidência de que Deus está falando, de que a direção está vindo de Deus, e a gente ainda quer fazer do nosso jeito, a gente ainda quer fazer da nossa maneira, e a gente sofre, paga preços que não deveríamos pagar, e o salário do pecado é a morte, e esse rei morreu, por se desviar e desviar a fé a outros deuses. O Senhor está dizendo por essa palavra hoje, eu cruzo o teu caminho para dizer, volta porque eu vou restaurar teu casamento, volta porque eu vou libertar teu filho, volta a me buscar, volta a crer, volta a confiar, volta a perseverar, volta a congregar, volta, porque eu vou mostrar que eu sou teu Deus, aquele que se levanta contra a vida da tua família, ou do teu casamento, dos teus filhos, do teu relacionamento, das tuas finanças, da tua vida espiritual, do teu ministério. Ele vai cair por terra, se você perseverar e lutar junto comigo. Eu quero te dar a mão. Deus apareceu, mandou um anjo aparecer a Elias, e Elias foi na autoridade que Deus tinha dado a ele. Deus vai te dar uma autoridade, e Deus por essa palavra já envia um anjo. Essa palavra é a resposta para a tua vida em dizer, fica firme, faz a minha vontade, como Elias fez, e olha, o diabo vai cair por terra, o inimigo da tua alma vai cair por terra, e aonde tinha morte o Senhor vai trazer vida. Não queira pagar o preço, não queira morrer a morte do pecado, não, fica firme, pois o Senhor te dará vitória, e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado. Essa é a palavra. Deus seja louvado, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Essa palavra falou muito com o meu coração. Os irmãos que estão em casa, creio também que Deus tem alcançado muitas vidas, muitas situações já está
tomando, Deus já está tomando providência. Vamos agradecer a Deus agora com uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus e bom Pai, mais uma vez estamos de joelho prostrado na Tua casa, Senhor, para Te agradecer por este culto, pelo bom andamento, pela guia, pela direção, Senhor, por essa maravilhosa comunhão qual tem colocado entre eu, irmão Tiago, e os demais irmãos também. Te agradecemos pela palavra, pelos hinos entoados, pelas orações. Dar-nos, Senhor, uma noite de paz, para que possamos, Senhor, levantar no amanhã e dizer: o Senhor está comigo. Glória a Deus, aleluia. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.